Boa tarde, meus irmãos que estiver me assistindo aqui no Brasil, também aquele meu irmão que estiver me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu gostaria de, nesse momento, mandar um abraço para um menininho, Um abraço não, um beijinho. Um beijinho para um menininho muito maravilhoso que sempre manda um bom dia, uma boa tarde para mim. É o Luiz Miguel, ou Luiz Miguel, o Luiz Miguel lá de Salvador. Ele é filho do meu irmão João Paulo, lá de Salvador. Ô Luiz Miguel, o Luiz Miguel tá sempre mandando um beijinho para mim. Oi Maria Cecília, lá em Buritizeiro também, um beijinho para você, ó, bem na pontinha do nariz. Meus irmãos, peço a você que dê um joinha para mim aí, para me dar força, pro YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, dá essa força para mim aí, se inscreva hoje, me ajude aí, tá bom? Meus irmãos, eu quero pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, pode dar uma ligadinha para mim se você quiser conversar comigo, pode conversar, que eu ficaria muito feliz de conversar com você, tá bom? Eu fico muito feliz, converso com você com todo prazer. E aquele irmão também que já saiu das testemunhas de Jeová há muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, pode me ligar também, viu? Meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037, das Minas Gerais. E quem tiver uma história, que quiser relatar aquela história, que quiser fazer com que aquela história dele se torne mais conhecida, que ajude a outros, que passou por uma experiência terrível numa seita e quer que a sua experiência ajude outras pessoas, quer que a história dele se transforme em um vídeo para ajudar outros, mas talvez essa pessoa não leva muito jeito para isso, faça um áudio e mande para mim, tá bom? Faça um áudio e manda para mim. 99151-5617, DDD 037. Pode mandar o seu áudio para mim que eu faço um vídeo contando a sua história. Meus irmãos, eu vou fazer aqui uma comparação dos modus operandi da torre de vigia com algo que aconteceu comigo quando eu era criança, lá por volta das décadas de 1950, 1960, por aí. A minha mãe era uma pessoa muito humilde, uma camponesa, e ela trabalhava na roça para sustentar a gente, porque minha mãe ficou viúva com a gente, com uma repada de menino pequeno, e ela tinha que trabalhar. Nesse tempo não existia Bolsa Família, não existia Bolsa, não, nesse tempo não existia Bolsa, não. O negócio era, quem tinha filho tinha que malhar mesmo para sustentar eles, Veja que, para que os filhos pequenos, para que nós ficássemos quietinhos para ela trabalhar, ela usava dois métodos. Porque muitas vezes ela começava a trabalhar, a gente começava a correr para aqui, correr para ali, e ela tinha que parar o serviço para ir ver o que a gente estava fazendo, então atrapalhava o serviço dela. Então ela usava dois métodos para fazer a gente ficar quieto. O primeiro era, ela falava assim, olha, se vocês ficar bem quietinho, deixar a mamãe trabalhar, quando eu receber o dinheiro aqui, eu vou na cidade fazer compra e compro para vocês um brinquedo, um carrinho, uma bola. Então ela sempre fazia essa promessa pra gente. Bom, isso às vezes funcionava, mas nem sempre. Nem sempre, às vezes a gente não ligava muito aquilo não. Aí quando esse método não funcionava, aí ela vinha com o segundo método. Ah, esse aí funcionava. Era o bicho papão. Ela falava, se você não ficar quieto aí, logo à noite o bicho papão vai lá na sua cama te pegar. Ah, só via menino sentando na sombra lá e ficando quietinho. Só via menino, não via um menino correndo. Os meninos ficavam tudo quietinhos. Ah, meninada ingênua que era antigamente, A gente acreditava em tudo. Todos nós morríamos de medo do bicho papão. Ela colocava a gente na sombra de uma árvore ali, com esse método ali do bicho papão, e ali com isso aí ela contornava bem a situação ali, a situação ficava bem contornada ali. Então veja, meus irmãos,
Para controlar alguém, nada melhor do que um ganho, uma promessa de um ganho, ou então o medo, né? Então, o medo. Esses também são os métodos usados pela torre de vigia para fazer as testemunhas de Jeová ficar quieta, para manter as testemunhas de Jeová ali na chincha deles ali, né? Bom, esses métodos, eles são antigos, mas eles funcionam até hoje. Lá nas testemunhas de Jeová, eles funcionam até hoje. Veja como é que funciona. As pessoas, quando elas vão para as testemunhas de Jeová, elas já vão com a promessa de ganhar um paraíso. Elas já vão com uma promessa de um ganho. Já vão para ganhar um paraíso. Afinal de contas, né? Quem é que não quer viver no paraíso, né? Ué, até eu que sou mais bobo quero. Então veja, meus irmãos. Ali, eles prometem um paraíso onde não vai haver morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Não vai haver velhice lá no paraíso, né? Ali no paraíso, os relógios ali vão parar, porque se as pessoas não vão ficar velhas, então o relógio não vai girar, os relógios vão ficar sempre parados, né? Ali não vai haver, ou vai haver só dia, ou vai haver só noite. Porque como as pessoas não vão ficar velhas, então quer dizer que o tempo naquele paraíso das testemunhas de Jeová não vai passar. Porque se as pessoas não vão ficar velhas, então certamente o tempo não vai passar. Agora, eu gostaria de saber de onde foi que eles tiraram esse paraíso, né? Eu gostaria de saber de onde que as testemunhas de Jeová tiraram esse paraíso. Porque com certeza da Bíblia não foi. Da Bíblia não foi. Isso só pode ser uma luz, né? Uma luz que deu uma clareada no corpo governante ali, né? Uma luz que clareou mais e mais ali no corpo governante, que mostrou esse paraíso para eles. Porque na Bíblia, esse paraíso, com certeza não está. Agora, o outro método que a torre de vigia usa para segurar as testemunhas de Jeová, né? É o bicho-papão. O bicho-papão da torre de vigia, né? É o Armagedon. Esse Armagedon. As testemunhas de Jeová podem estar desinquietas, né? Querendo sair, querendo cascar fora de lá, né? Aí eles chegam, né? Falam, ó, o Armagedon tá às portas aí, ó. O Armagedon tá chegando. Se você sair, você vai ser destruído no Armagedon. Aí a pessoa fala, ah, é? Então o Armagedon tá pronto? É, o Armagedon tá aí, ué, nós estamos na véspera do Armagedon. Aí a pessoa vai, não, então eu vou ficar quietinho. Aí pega a sua pastinha e vai pregar de novo, né? Aí, veja. Porque, afinal de contas, esse bicho-papão, ele é feio. Esse tal de Armagedon, ele é feio. Bom, segundo as testemunhas de Jeová, esse bicho-papão, esse tal de Armagedon, ele vai destruir 99,99% das pessoas da Terra. 99,99%. Só vai passar com vida 0,1%. E são exatamente as testemunhas de Jeová. Então, ninguém não quer ficar fora disso, não. Quem é que quer ficar fora? Né? Quem é que quer ficar fora desse mínimo de pessoa que vai se salvar? Não, então a testemunha de Jeová fica bem quietinha. É só falar, ó, se você sair, você vai ser destruída. E o Armagedon tá chegando. Aí a pessoa só pega a sua pastinha, joga no ombro ali, né? Ou então pega um carrinho ali, vai para a esquina e fica lá em pé, parecendo um espantalho. Passa gente, ninguém nem olha para aquilo ali. Passa um, nem olha para aquilo. Passa outro, nem olha. Ih, aqui não tem ninguém nem olhando para aquelas revistas daquele pessoal ali. Então, meus irmãos, viram os métodos antiquados que a torre de vigia usa para segurar as testemunhas de Jeová? Você pode ler na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que você não encontra a promessa de um paraíso na terra. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, que você não vê falar de um paraíso na terra. Ao contrário,
Segundo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 12, versículos 2 a 4, o apóstolo Paulo fala de um paraíso no céu. Ali o apóstolo Paulo fala de um paraíso no terceiro céu. Na terra não. Você não vê em parte nenhuma da Bíblia falar de um paraíso na terra. Agora veja, meus irmãos. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10, fala de uma grande multidão diante do trono de Deus. E pelo que nós sabemos, Deus não tem trono aqui na terra, né? Então, se essa grande multidão, se ela está diante do trono de Deus, ela está no céu. Ela não está aqui na terra. Porque, pelo que eu saiba, Deus não tem trono aqui na terra. Agora já, Apocalipse capítulo 19, versículo 1, lá já tira qualquer dúvida, sem qualquer sombra de dúvida. Lá fala de uma grande multidão no céu. Nem diz que é diante do trono de Deus, lá já fala direto. Uma grande multidão no céu. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Agora, meus irmãos, preste atenção numa coisa. Eu posso afirmar para vocês uma coisa. Que essa destruição no juízo final vai acontecer, isso vai acontecer. A Bíblia promete, isso aí não é brincadeira. A Bíblia promete que vai haver uma destruição, que os ímpios vão ser destruídos no juízo final. Isso aí a gente sabe que é verdade. Mas as coisas não é do jeito que as testemunhas de Jeová falam, não. As testemunhas de Jeová têm outra visão. Elas têm outra visão da Bíblia. A Bíblia diz uma coisa, as testemunhas de Jeová diz outra diferente. Porque a Bíblia diz uma coisa. Agora, as testemunhas de Jeová acreditam no que o corpo governante fala. Não é no que a Bíblia fala. As testemunhas de Jeová acreditam no que o corpo governante fala. E o corpo governante tem uma luz que clareia para ele ali. O corpo governante não segue a Bíblia. É verdade, o corpo governante não segue a Bíblia, não. O corpo governante segue uma luz que clareia para eles. E essa luz deve ser uma pessoa que, em 2 Coríntios, capítulo 11, eu não me lembro o versículo, fala que Satanás transforma em anjo de luz. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, eu não me lembro o versículo. Lá fala que Satanás persiste em transformar em anjo de luz. Então, talvez seja essa luz que está clareando para o corpo governante. Porque o que eles falam não bate com a Bíblia, não. O que eles falam é bem diferente da Bíblia. Então veja, meus irmãos. O corpo governante coloca nesse paraíso deles profecias que já cumpriu, profecias que estão se cumprindo e profecias que ainda vão se cumprir. O corpo governante consegue colocar passado, presente e futuro num paraíso que, segundo eles, é futuro. Então veja que o corpo governante tem uma luz que clareia para eles, que essa luz não é a luz do nosso Criador, não. Essa luz, eu acho que é a luz que clareia para o corpo governante, é a luz do inimigo do nosso Criador. A luz do inimigo do nosso Criador, não é a luz do nosso Criador, não. Então veja, meus irmãos, o corpo governante, eles falam coisa que não está na Bíblia. Falando sério agora, o corpo governante diz coisa que não está na Bíblia. Agora, eu queria só fazer uma perguntinha para o corpo governante. Vocês não temem? Não, teme não, né? Vocês não temem não. Eu queria perguntar se vocês não temem o que Deus diz a respeito de quem adultera a Bíblia, de quem manipula a palavra de Deus. Mas vocês não creem na Bíblia, não. O Deus de vocês é o dinheiro. O Deus do corpo governante é o dinheiro. Então veja. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo disse assim, olha, não vá além das Escrituras,
Não ultrapasse as Escrituras, nem por um lado, nem para outro. Se mantenha o seu ensinamento dentro das Escrituras. E Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, ali diz assim, ó: aquele que fizer um acréscimo na palavra de Deus, Deus lhe acrescentará as pragas que está escrito nesse livro. E aquele que tirar qualquer coisa desse livro da palavra de Deus, Deus lhe tirará o seu quinhão na árvore da vida. Então vejam, meus irmãos, nós podemos ver aqui que o corpo governante, tanto ele tira como ele aumenta. O corpo governante não respeita a palavra de Deus. Eles não respeitam a palavra de Deus. Então, por isso, nós podemos dizer com certeza: esse paraíso que as testemunhas de Jeová espera é uma invenção do corpo governante. Esse Armagedon, nos moldes que as testemunhas de Jeová dizem, também é uma invenção do corpo governante, né? Também é uma invenção deles. Então, nós podemos dizer que quem vá além do que está escrito pode acertar as contas com Cristo no juízo final. E também o apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 8: se alguém pregar um outro evangelho diferente do que os apóstolos pregavam, que seja anátema. E me fala, os apóstolos pregavam um paraíso na terra? Me mostra um texto onde diz que os apóstolos pregavam um paraíso na terra. Tá bom? Um só basta. E mais, muito obrigado. Que Deus abençoe a vocês.